Bom, deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Já tem 73, tá bom. Bom, pessoal, vamos dar continuidade a nosso conteúdo da disciplina de matemática financeira. E na nossa última aula, a gente falou sobre juros simples. E era somente aplicar uma equação, que é uma equação que tem um comportamento linear, tá? E hoje vamos estudar a questão de juros compostos, tá? E os juros compostos é o que a gente chama de juros sobre juros, ou seja, ao final de cada período, então vamos imaginar que a cada mês, aí ele gera um rendimento. Depois são cobrados juros a partir desse rendimento, o que chama a gente de juros sobre juros, tá bom? Então vamos ver essa questão aí. Deixa eu só compartilhar com vocês o meu PowerPoint aqui. Tá um caos aqui que tá caindo uma chuva forte no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Beleza. Todo mundo está visualizando, então, como eu falei, a gente vai falar sobre juros compostos. Então, o que acontece? Como eu falei, ao final de um período, sim, os juros produzidos são somados ao montante do início do período seguinte. Então, essa soma passa a render juros no período seguinte e assim sucessivamente. Tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que lembrem que tem capital inicial, é, e o nosso valor presente, a gente coloca para render. Ou render, ou você faz um empréstimo a uma taxa de juros, tá? E o que acontece? Vamos imaginar que seja mês a mês. Denise, boa noite. Tudo bem? Você Boa consegue noite, boa depois. noite. Boa noite. Depois você consegue acompanhar as aulas que estão gravadas. A gente já somente teve duas aulas, essa terceira, tá? Mas elas estão gravadas e você consegue acessar a essas aulas, tá? Para se atualizar quanto à matéria dada. Bom, voltando aqui ao tema, esse capital inicial, por exemplo, um ao mês, ele ganhou uns juros, certo? Ele teve uns juros. Somente que depois, esse saldo aqui, ele começa a render de novo os juros. É o que se chama de juros sobre juros, tá? Então, vamos lá. A equação que, sim, Natália, já teve duas aulas, mas uma foi uma aula introdutória e, e a segunda foi juros simples. Então, é bem tranquilo, tá? Todas estão gravadas, como fala o João, e vocês conseguem acessar e assistir e se atualizar com relação ao conteúdo. Então, vamos prestar atenção aqui, que não vai precisar de muito dos conceitos anteriores, tá? Só presta atenção aqui e depois você complementa com um das aulas anteriores. Bom, juros compostos. O que seria M? M é o que a gente chama de valor futuro, sim, a- valor futuro, ou seja, o que você irá retirar após passar todo esse período de rendimento, tá? P é o que nós chamamos de capital inicial, tá? Então, é o valor inicial que você vai dar entrada para um empréstimo ou para um investimento. E sim, é a taxa de juros, tá? Essa taxa de juros, tá bom? Então, lembrem que a gente tem que tirar a porcentagem. Então, por exemplo, fala
2% ao mês. Você tem que dividir por 100 e sempre vai colocar dentro da equação a taxa de juros sem porcentagem. E N, tá, é o período, ou seja, o período em que vai fazer essa capitalização, tá bom? Este termo aqui, que é o termo 1 mais I elevado a N, tá bom? Esse termo de 1 mais I elevado a N é o que a gente chama de fator de capitalização, tá bom? Lembrando que tanto I e N devem estar na mesma unidade de tempo. O que significa isso? Então, vamos imaginar que se a taxa de juros for ao ano, sim, o período tem que estar igual em anos. Bom? Se a taxa de juros fala ao mês, o período tem que estar em meses. Bom? Então, o que acontece? Se algum dos dois não estiver, você faz uma conversão, sim, sabendo que eh, você sabe que, por exemplo, um ano tem 12 meses, se é o dia, então, por exemplo, um mês tem 30 dias, e assim sucessivamente, tá bom? Então, utilizamos as conversões que são. Essa equação, M igual a P, que é o capital inicial, 1 mais I elevado a N, é uma função exponencial. Tá? Professor, mas não entendo por que exponencial. Porque temos aqui um expoente. Sim? Esse N está elevado. Isso aqui a gente chama de base, em matemática, tá? E esse se chama o expoente. Fala, Luiz. Professor, quando é para converter o dias para mês ou anos para mês, o mês sempre conta como 30 dias, mesmo tendo mês de Sim, 31 sim, dias? sim, sim. É Tá, isso mesmo, tá? Bom, então obrigado. vamos. Nada. Ih, o que aconteceu aqui? Hum, Alguém está mexendo no controle aqui. Espera aí. Hum, Vocês mexem? Alguém pediu para um controle não sei o que, controlar minha aula. Aí deu problema. Espera aí. Já vou voltar. Beleza. Ok. Beleza, então a gente está falando que esses juros compostos, eles são uma função exponencial. Vamos fazer exercícios, tá? Que é o que a gente precisa. Ok. A juros compostos de 20% ao ano, qual seria o montante de R$ 3.500, por exemplo, em 8 anos? Beleza. O que acontece? A juros compostos, então, já sabemos de 20%, já sabemos que a taxa de juros é 20% ao ano, tá? Para tirar essa porcentagem, eu vou dividir entre 100. Então, 20 dividido em 100 é 0,2, tá? 0,2 ao ano. Beleza. Qual seria o montante de R$ 3.500? Que significa que meu capital inicial é R$ 3.500. Sim? E o período de capitalização, tá, é de 8 anos. Vamos verificar se a nossa taxa
tem a mesma unidade de tempo, tá bom? Temos que sim, olha só, a taxa fala que é 0,2 ao ano. E o período são anos, ou seja, que está ok. Pronto, então vamos colocar na nossa equação. Vamos saber quanto vale o montante. Vai ser igual a P, ou seja, capital inicial, 3.500, vezes 1 mais a taxa no formato sem porcentagem e elevado a o período, 8 anos. Então, vamos fazer aqui, fazer passo a passo. Fazemos as... Fala, Vinícius. Professor, eu não sei se eu estou me antecipando muito, mas se no caso, tipo assim, se fosse converter para 8 anos e eu quiser saber quanto eu estou ganhando a cada ano. Aí você tem que fazer por... O período seria 1. A cada um, sim? Mas o que acontece? Aí você vai saber quanto vai ganhar a 1 ano. Então, você coloca N1. Quanto a 2? N2, tá? Assim, por período. Tá bom? Ah, tá bom, entendi. Ok. E continuamos aqui resolvendo 1 mais 0,2 é 1,2, 1,2 elevado a 8. Então, vamos fazer essa conta na calculadora. Então, vocês vão na calculadora, lembrando da calculadora que eu pedi para vocês, essa calculadora normalzinha, sim, R$ 20, uma Casio científica, tá bom? Então, para colocar na calculadora, você vai escrever 3.500, multiplicação, e coloca 1,2. Lembrem que lá a vírgula é um ponto, tá? Espera aí, de novo. Abre parênteses, antes aqui. Só estou explicando para não ter confusão, tá? 3.500 vezes, abre parênteses, 1,2, lembrando que na calculadora se coloca 1,2. Para elevar qualquer número a um expoente, você vai procurar na sua calculadora uma teclinha que é um chapeuzinho circunflexo. Esse chapeuzinho ali, ele vai falar para você elevar a o expoente que precisa. E depois coloca, no nosso caso, o 8 e fecha o parênteses, tá? Para não ter erro ali. Aí quanto dá? A gente já faz o cálculo, isso aqui na calculadora, todo mundo fazendo para praticar. Desculpa, dá 15.049,36. Tá bom? Reais. Muito bem. Lembrando que a gente sempre deixa 2 casas decimais após a vírgula. Muito bom. Todo mundo faz. Tente fazer pergunta aí, Monique. Professor, boa noite. Você pode só Uhum. me lembrar como que eu faço para mudar as casas decimais? Eu tô com uma quantidade maior aqui. Ah, não. Aí vai aparecer 15.049, não? 15, vírgula. A vírgula para a calculadora é tudo o contrário, entendeu? A parte Aham. de mils, sim, é vírgula na calculadora e o ponto decimal. Então, você vai encontrar 15.049,359, certo? Você Tá, quer saber beleza. sobre o arredondamento ou... Mais ou menos. Na realidade, eu queria saber também como diminuir o número de Ah, zeros, né? tá. No caso, isso do basicão mesmo, só para eu poder É, entender, porque eu esqueci vamos mesmo fazer... como que eu faço para diminuir. Tá. Olha só, a resposta completa dá 15.000
0,40. Acho que a gente viu isso aqui na última aula, não foi? De arredondamento. Uhum. 15.049, 35, 9, 36. Deu tudo isso aqui. O que acontece? Para arredondar, nós sabemos que vamos arredondar somente para duas casas após a vírgula. Ou seja, que Uhum. este valor aqui é significativo, esse é significativo, e como queremos duas casas após a vírgula, o terceiro a gente chama de duvidoso. Então, Uhum. a partir do duvidoso, vou abrir aqui a partir do duvidoso, a gente faz o arredondamento. Se o duvidoso for maior ou igual a 5, você aumenta numa unidade o antecedente. Sim? Se o duvidoso for menor que 5, você deixa igual o número antecedente. Qual é o antecedente aqui? O 5, né? Então, o que Uhum. acontece? O duvidoso, nosso duvidoso, é 9. 9 é maior que 5. Portanto, o anterior ao duvidoso, se aumentamos em uma unidade. Por isso que ele vira de 5 passa para 6. Tá bem. Beleza. Obrigada, Tá professor. bom? Nada. Perfeito. Então, lembrem dessa regra de arredondamento, né? Porque deu 36, sim? Lembrando que são duas casas após a vírgula, então o nosso terceiro é o duvidoso que vai fazer o comparativo para saber se o anterior vai aumentar em uma unidade seu Professor, valor ou fica igual. Fala. essa teclazinha que o senhor falou, do acento Uhum. circunflexo, tem em todas as calculadoras Qual é a científicas? tua? Pode tirar uma foto só para ver? Posso, Eu- porque eu não achei aqui. Tá, Eu vou tá, tirar uma manda foto, ali. vou mandar Tá, só para ver, porque aqui. algumas não pode ser um circunflexo, ou outras pode ser um y elevado a um quadradinho. Entendi. Eu vou mandar aqui, um minuto. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Então, enquanto aqui manda na foto, tá? E continuamos, então. Então, deu que o montante após 8 anos de rendimento ali de R$ 3.500 a um juro composto de 20% ao ano equivale a R$ 15.049,36. Aqui já tinha mostrado o exemplo desenvolvido. E vamos fazer mais um. Temos aí um, tá? Qual é o capital que em 6 anos a taxa de juros composta, a taxa de juros composta de 15% ao ano monta R$ 14.000, tá? Aqui a nossa pergunta é outra, tá? Vou colocar a equação aqui. M é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Então, vamos lá. Fala o seguinte, qual é o montante? Ou seja, que a nossa pergunta... Ah, tá, já vi tua calculadora. Espera aí. No teu caso, é o x elevado a y, tá? X elevado a y. Professor, a minha calculadora é igual a Ok, dela que ela professor, obrigada. botou aqui. Tá, No deixa eu ver. caso, eu acho que eu acabei fazendo errado, mas deu certo no final. O que que acontece? Eu usei o x elevado a 2, no caso. Eu apaguei o 2 e coloquei o 8, acabou que deu resultado. Mas o ideal, então, é o x Funciona elevado a y. y. Tá Tá, bom? tá bom. Obrigada. Ah, esse aí. Tá bom? Muito bem. Ah, eu não mandei aqui. Rabisquei, mas não mandei. Aí coloca número elevado. Tá certo. Tá bom, pode ser também. Bom, pessoal. Ketchman, tenta fazer aí o cálculo com essa tecla para ver se chega no resultado anterior. Tá?
Certo, eu vou fazer aqui. Tá bom. Muito bem. Então vamos lá. Olha só. Neste exemplo, ele está perguntando, em realidade, qual é o capital inicial. Porque conhecemos o montante, sim. José Antônio, lembre que você não pode usar o celular o dia das provas. Então, você melhor depois, para a próxima aula, compra uma calculadora dessa científica aqui, que vai te ajudar para toda a carreira. Vai servir para a carreira inteira. Vale 20, 30 reais, tá bom? Beleza. O montante é de 14 mil reais. Sim? O período que ele fala é em 6 anos, tá? E a taxa de juros equivale a 15% ao ano, tá? Lembrando que vamos tirar essa porcentagem dividindo por 100. Então, vai ficar 15 dividido em 100. Beleza, Camila. Ah, Shopee é uma boa, hein? Chega, é uma baratinha. Vamos checar se a unidade de tempo, se do período equivale à unidade de tempo da taxa e está ok. Então, o que acontece? Aqui conhecemos M, que é o montante, conhecemos a taxa de juro, que é o I, e conhecemos N, que é o período. A nossa incógnita seria, em realidade, achar P, que é o montante. Digo, é o capital inicial. Então, vamos colocar 14 mil de um lado, igual a P, que multiplica 1 mais o valor da taxa elevado a 6, que é o período. 14 mil é igual a P, que multiplica a 1,15 elevado a 6. Olha só, eu preciso isolar P. Para isolar P, eu estou vendo aqui. Ai, que ótimo, Ketman. Como é? Ketman? Como é do nome? Ketzmann. Tá Ketz, certo, professor, é Ketzmann. Ketman, tá bom. Isso. Então, perfeito. Então, já sabe que ali é, tá? Vamos lá. Então, para isolar P, ele está multiplicando. Se eu quero isolar P, essa multiplicação, nesse termo que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado a dividir. Então, o que vai ficar? 14 mil dividido em 1,15 elevado a 6. Como fazemos na calculadora? E vai colocar, abre parênteses. É melhor sempre fazer, quando se faz divisão, o do numerador e denominador deixa em parênteses. Débora, essa aula começa às 20h50. 14 mil, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 1, em realidade 1,15, porque na calculadora a gente utiliza sempre o pontinho em vez da vírgula. Procura nosso chapeuzinho, ou no caso da Ketzmann, é a questão do x elevado a y, e coloca 6. Fecha parênteses e o calcula. Ok. Todo mundo fazendo o cálculo. Nádia, muito bom. Não, 6.000. Cuidado com esses valores lá na calculadora. 6.052,586. 6343. Aí eu vou arredondar, né? A gente faz o arredondamento, lembrando que deixamos duas casas decimais, significa que esse terceiro número que vai definir.
6 é maior que 5, portanto, o 8 vira 9. Perfeito. Significa Ô, que professor, mas se eu não Oi? quiser arredondar e colocar todos os números, tá certo, né? Sim, tá certo, não tem problema não. Mas às vezes é bom arredondar, tá? Para não escrever Tá todo bom, esse não, monte de sim. números. Tá bom? Perfeito. O que significa? Que a pessoa colocou no início, na capitalização, R$ 6.052. Aí colocou para render juros. E a uma taxa de 15% ao ano. E no final, ele resgatou R$ 14.000, sim, em 6 anos. Bom, perfeito? Dúvidas? Tá tranquilo? Aqui temos o desenvolvimento, tá bom? Depois eu já fiz aqui anteriormente. E agora eu quero que vocês façam esse daqui. Tentem fazer, eu vou dar 5 minutinhos. Eu vou escrever a equação que representa montante é igual a capital inicial, 1 mais a taxa elevado a n. 5 minutinhos, eu já volto que eu vou trazer um ventilador porque está muito quente aqui onde eu estou. Vamos ver aqui o pessoal postando. Parece que tá mesmo esse valor. Vamos verificar. Maravilha, maravilha. Cuidado com essas vírgulas, Carleandra, tá? São 4.875,98. A Cláudia também. Bom, esse ponto tá ok ali. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Tentar fazer aqui. Foi sem querer, professor. Nada. Não, só para te avisar porque aí dá erro, entendeu? Tá bom, obrigada. Ah. Quanto rende um capital de 4.000? Então já sabemos que o capital P é de 4.000. Aplicado por 10 meses. Ou seja, que o período são 10 meses. A juros compostos de 2% ao mês. Então, vemos aqui, pessoal, tiramos essa porcentagem e isso aqui dá 0,02
ao mês. Então, o que acontece? Vejam que a unidade da taxa, sim, está batendo com essa daqui e podemos aplicar na nossa equação. Pergunta quanto rende um capital, ou seja, quanto equivale ao montante. Então, o montante será igual a 4.000 vezes 1 mais 0,02 elevado a 10. Capital, digo o montante, o valor futuro. Calculadoras, tá? A calculadora já sabem como levar esse 10 aqui. 4.000 vezes 1,02 elevado a 10. Eu já vou colocar a resposta com o arredondamento. 4.875,98 reais. Tá bom? Maravilha para quem fez ali. Vamos lá. Vamos fazer mais exercícios, tá? Quanto mais exercícios a gente fizer, vamos ver casos ali que vamos encontrar alguns exercícios com um pouquinho de teor mais robusto. Ah, espera aqui. Quanto rende um capital de 4.000 aplicado por 10 meses a juros compostos? Quanto rende? Então, o que significa? Ele está falando quanto rende, ou seja, os juros. E não somente do valor futuro. Então, sabemos que o montante, sim, o valor futuro, é igual a o que você investiu, capital inicial, mais os juros gerados. Então, o que acontece? Vamos isolar os juros e diminuir o valor da montante menos o que você investiu inicialmente. São 4.875,98 menos 4.000 que você colocou inicialmente, dando assim os juros de R$ 875,98. Então, o que acontece? Esse aqui é o rendimento, o que rendeu por 10 meses nesse valor. R$ 875,98. Tá bom? Aqui temos. Aqui a resposta. Maravilha. Professor, Uhum. tem como voltar um passinho que eu me perdi já no cálculo, por favor? Aonde? Nessa última explicação, Tá, M menos P, aí eu já me perdi como fazer na tá. calculadora. Não, aqui é simples, olha só. M é o valor futuro, certo? Então, a pergunta é quanto rende? Quanto rende significa quantos juros ganhou quando investiu 4.000 reais. Então, o que acontece? O valor futuro será igual a o que você investiu inicialmente, mais os juros, certo? Precisamos isolar juros. O que acontece? Este P que está somando passa para o outro lado da equação, subtraindo. Por isso que a gente colocou menos. Aí você vai diminuir 4.875,98 menos 4.000 equivalem aos juros. Aí você faz a diferença na calculadora e tem que achar 875,98. Tá? Ficou claro? Aqui, olha, ele está somando. Esse aqui está somando. Para isolar, eu vou passar para o outro lado da equação. Se está somando para o outro lado da equação, ele tem que ir negativo. Tá? Foi negativo, aí faz a diminuição. Fez na calculadora?
Quem perguntou, conseguiu tirar a dúvida ou ainda está aí? Consegui, professor. Eu estou tentando aqui fazer Ah, na calculadora. Obrigada. tá bom, nada. Professor, Oi, esse juro, no caso que a gente está fazendo, é os juros compostos, certo? juros compostos, isso mesmo. Aqui fala, o 10 meses a juros compostos, tá? Em realidade, Ok. esta equação se aplica tanto para juros compostos como para juros simples, sim? Só a diferença está no valor montante que você utilizou uma equação diferente para compostos para chegar aqui. Mas esta equação é igualzinha, sim, para simples ou para compostos. A diferença está em que M, a gente está utilizando a equação de juros compostos. Tá bom? Ok. Vamos fazer mais um. Lembre que quantos mais exercícios a gente fizer, ficamos craques. Tá? Aqui agora é uma questão de um empréstimo. Tá? A pessoa vai lá no banco, tá? E essa pessoa fala assim, olha, eu preciso 3.000 reais. E o banco vai te falar, olha só, a gente te dá 3.000 reais e você vai parcelar em 10 vezes. E vai financiar a 10 meses de capitalização composta. E aí te falam o seguinte, olha só, os juros são ao 3% ao mês e são 10 meses de capitalização. Quanto essa pessoa tem que devolver no final? Então vamos ver quanto significa esse valor futuro. Desses 3.000, quanto se converte em 10 meses com o banco fazendo um empréstimo com capitalização composta. Muito bem. Então, fala lá. Você pega um dinheiro de 3.000 reais. Os juros são 3% ao mês. Sim. E o período de capitalização, ou seja, você emprestou, vai ser 10 vezes, não em 10 vezes, você vai ter 10 meses para pagar, tá? Devolver esse dinheiro em 10 meses. Ok. Aí vamos lá na nossa equação. Montante igual ao capital inicial, 1 mais I elevado a N. Façam. Resolvam aí, vocês já estão. Esses juros não são tão agressivos. A 3%, mais ou menos. R$ 4.031,75, o pessoal está apostando. Show, show. Então vamos lá. Queremos saber quanto você vai devolver desse empréstimo de 3.000 reais. São 3.000 reais que pegou emprestado a 0,03 ao mês em um período de 10 meses. Lembrando na calculadora como tem que colocar. Já expliquei. R$ 4.031,75. Tá bom? Esse é o valor que tem que devolver após 10 meses. Dúvidas desse aqui, por enquanto? Show. Então vamos continuar aqui. Professor, Oi.
uma dúvida. Uhum. Nesse caso, aí a gente não chega a fazer a subtração do valor Não, inicial? não, aqui não está perguntando, aqui fala assim, qual é o montante que você tem que devolver? Montante vai ser tanto os juros que gerou, quanto o capital inicial que você pegou emprestado. Pegou. Sim, no Sim, caso, o valor total, né? isso, valor total, incluindo os juros, Ah, não. mais o que você pediu emprestado, tá bom? Ah, não, certo. Obrigada. Maravilha. Vamos continuar. Aqui temos, 75. Ah, deu 75, aqui tá errado, tá? 75 aqui no final. Show. Maravilha. Esse aqui dá para fazer rapidinho, vocês podem fazer, tá bom? Faça nesse aí. Professor, Oi. depois, o senhor consegue passar para a gente, por exemplo, percentual ao ano durante tantos meses, para a gente poder fazer a conversão juntos? Sim, posso, posso. Oh, Obrigada. Jesus, espera aí um minuto. Eu fiz até essa pergunta no chat, acho que o senhor não viu, professor. Oi? Eu fiz até essa pergunta no chat se existia a possibilidade da gente fazer com unidades de tempo diferentes. Mas acho que o Tá, a senhor gente não vai viu. fazer, tá? A gente vai fazer. Vai fazer mais exercícios aqui. Espera aí só um minutinho. Desculpa, pessoal, que caiu aqui o medicamento e a cachorra ia pegar. Muito bem. Então vamos lá. Calcule um montante de 20 mil. Montante de 20 mil. Fazer direto, tá? A juros compostos de 3,5%. Então, nosso 3,5% ao mês. Ou seja, 0,035 para 35 meses. R$ 66.600.
e 71,81 real. Ai, gente, ficou horroroso este número aqui. Peraí, vou. De novo. Aqui é 66.671,81 real. Bom, maravilha. Deixa eu ver qual. Deixa eu só vou ver uma coisa aqui. Para ver nosso tempo e para ver se a gente já pula para um que seja um pouquinho mais. Tá, agora sim. Eu vou deixar ali uns em branco quando passar o conteúdo, mas assim, é do mesmo estilo, só que pela questão do tempo, vamos avançar um pouquinho mais, tá? Aí eu vou pular e vamos fazer outro que está aqui mais interessante. Só pulei um, tá? Eita, não compartilhei. Tá tudo tranquilo por enquanto? Sim. Então vamos apimentar o negócio. Sim. Vamos lá. Uma pessoa deposita R$ 2.000 em uma poupança. 2 meses depois, sim, deposita mais 2.500. E 2 meses depois desse último depósito, realiza uma retirada de 1.300. Qual será o saldo da poupança ao final do quinto mês? Considerando que a taxa de juros composta é de 15% ao mês. Tá? Então, aqui vemos que a gente vai ter que fazer período por período, analisar esse caso. Tá bom? Então, o que acontece? A gente vou deixar ali vocês lerem. Tentem fazer, vou deixar 5 minutinhos para que vocês tentem fazer alguma coisa ali. E, e depois eu desenvolvo, para que vocês depois verifiquem aonde que teve o erro ou se acertou, bacana. Tá? Tentem fazer aí. Dá uma lida, mastiguem.
Sim, né? Maicon, como você fala assim, você vai fazendo direto na calculadora. Sim, pode deixar mais de 2 casas decimais, não tem problema, tá? Sim, vai deixando porque é melhor deixar para... Ou pode deixar com 2 casas decimais, não tem problema também, não. Bom, vamos ver quem... 2 minutinhos aqui. Quem vai? Se alguém chegou a um valor. Senão aqui eu já começo a fazer. Tem 2 formas de fazer esse exemplo, tá? Para imaginando vocês que têm R$ 2.000 e vão colocar na poupança. Lembrando que juros compostos é juros sobre juros. Então, vamos lá. O que acontece? Uma pessoa vai depositar R$ 2.000. Nada. Eu gosto disso aqui, quando todo mundo tem um resultado diferente, porque cada um tentou. Boa, boa. Vamos lá. Bom, prestem atenção. A taxa de juros composta, ela é de 15% ao mês. Ou seja, de 0,15. Tá? E como os nossos cálculos que está pedindo, ela está fazendo para períodos de mês, né? Juros composto que a gente chama de juros sobre juros. O capital inicial do próximo período seria a somatória do inicial que tinha no primeiro período, sim? Mais o que rendeu de juros, tá? Então, vamos lá ver. Uma pessoa deposita R$ 2.000 em uma poupança. 2 meses depois, ela deposita mais 2.500. Então, vamos fazer o cálculo de quanto é o montante após 2 meses, porque em 2 meses depois que ela vai fazer outro depósito. Então, vamos fazer o primeiro cálculo, sim? Então, quanto vale o montante, o primeiro, no mês? No montante após 2 meses, tá? Aqui. Há 2 meses. Então, a pessoa colocou R$ 2.000, os juros de 0,15. Só que vamos ver quanto rendeu, sim, esse capital inicial em 2 meses. A gente faz o cálculo. 2.000 vezes 1,15 elevado ao quadrado. Tá? 2.000 vezes 1,15 elevado ao quadrado. E nesses 2 meses, sim, renderam R$ 2.645. O que acontece? Quando inicia o mês 2, essa pessoa vai depositar 2.500 a mais. O que acontece? Como deposita 2.500 a mais, se junta a esse novo capital que tem aqui. Sim? Então, o que acontece? Para o mês 2, vamos fazer, tá? Ele vai colocar R$ 2.500. Tá? Deposita mais 2.500, 2 meses depois desse último depósito. E, finalmente, ele realiza uma retirada de 1.300. Então, o que acontece? No mês 4, ou seja, nesse período aqui, renderam estes 2.645 mais R$ 2.500. Então, vamos lá. Para o mês 4, o montante 4, sim, no mês 4, o que acontece? O capital inicial já não é o mesmo, porque ele já tinha rendido aqui, dos 2 primeiros meses, 2.645. E ele colocou 2.500 após o segundo mês, né? O que acontece? Ele vai render de novo juros
Só que entre o mês 2 e o mês 4 são 2 meses que colocou a render assim. Observe, são 2 meses que começou a render dessa forma, certo? Aí seria 2.645 mais 2.500. Esse é o novo capital inicial no segundo mês. 5.145 vezes 1,15 elevado ao quadrado. E, ou seja, que nesse mês 4, temos 5.145 vezes 1,15 elevado ao quadrado. 6.804,26 reais. Beleza. O que acontece? Neste mês 4, até esse mês 4, ele tem, sim, 6.804,26 reais. Somente que neste mês 4, ele faz uma retirada de 1.300. E depois deixa render por mais um mês, ou seja, um quinto mês. Quanto fica? Então, o que acontece? Para o quinto mês, o novo capital inicial seria 6.804, que é o que ficou do mês 4, né? Mas vai ter que retirar 1.300, porque ele teve que precisar 1.300 para tirar da poupança, tá? Vezes 1 mais 0,15. Somente que entre o mês 4 e o mês 5, ele rendeu somente um período, um mês. Tá? Ficaria 6.804,26 menos 1.300, 5.504,26 vezes 1,15 e dá um valor de 6.329,90 reais. Ei, parabéns, Karine! Parabéns para aqui quem acertou, Guilherme, tá? Maicon, show de bola. Então, o que acontece? A gente tem duas formas de fazer. Esse aqui, mês a mês, tá? Ou você pode fazer o seguinte, olha só, você botou R$ 2.000 e esses 2.000 seguem uma linha de 5 meses, tá? 2.500, mas ele agora já não vai ser 5 meses, sino vai render a 3. E no final, desconta 1.300 ali, de um mês, tá? Mas pode fazer das duas formas. Pode copiar esse aqui, que é passo a passo, mês por mês. Então, aqui vemos que para o mês 2, ele depositou 2.000, somente que rendeu, a gente quer saber quanto rendeu para 2 meses. E aí vimos que tem um novo capital inicial. E depois ele colocou 2.500 nesse segundo mês. E queremos saber ao quarto mês, ou seja, temos um novo capital aqui, só que o período aqui tem que ter cuidado, porque para o mês 4, não pode ser 4 aqui, tem que ser 2. Tá? Chegamos a esse valor. Aí ele retira 1.300, ou seja, que o capital inicial aqui descontou 1.300, porque ele tirou aqui nesse mês 4. E aí, do período 4 para o período 5, somente tem um mês de diferença, certo? Aí vamos ver quanto restou, e restou esse valor ali. Tem outra forma de fazer, olha só. Essa outra forma.
Vamos deixar rodando os R$ 2.000 que colocou inicialmente por 5 meses. Ele deixou esses 2.000, deixou 5 meses lá. Temos um montante de 4.022. Sim? O segundo cálculo é quando ele fez o depósito de 2.500. Só que os 2.500, quando ele bota, ele já botou 2 meses depois. Aí o que acontece? O período que rende seria, em realidade, 3. Porque fez 5 menos 2, 3. Aí vamos ver quanto rendeu, quanto ganhou de montante por esses 2.500, tá? No quinto mês. E quando fez a retirada de 1.300, ele fez somente em um período. Tá? Então, qual seria a resposta final? O que ganhou dos R$ 2.000, o que ganhou dos 2.500 e os 1.300 aqui, tá? Que ele tirou. Quando retira, aí seria negativo, né? Beleza, chega também nessa resposta. Aí vocês veem qual é o caminho mais rápido. E como se você fizer cada uma das entradas e das saídas separados e depois o que entra menos o que sai. Qual vocês acharam mais fácil de entender? Essa última. Também achei. Tá? A Cada um primeira eu seguiu uma achei mais linha. fácil. Cada um vê qual. Professor, Fala. você pode explicar novamente essa última forma, por favor? Tá, vamos lá. Na primeira, olha só. Sabemos que o período final são 5 meses. Isso sim sabemos, tá? Quando ele botou R$ 2.000, você colocou esses R$ 2.000, ele vai render para 5 meses. Sim? Foi um início. Então, ele foi no primeiro período e foi até o quinto mês. Então, ele ganhou para R$ 2.000 em poupança, ele ganharia 4.022,71. Sim? Aí ele fez 2.500, um depósito. Só que 2 meses depois desse aqui, do primeiro. Então, esses 2.500 vão render somente por 3 meses. Porque já tem 2 meses que não ele não fez. Ele já tem 2 meses para frente. Então, o que acontece? Aí ele ganharia, por esses 2.500, em 3 meses, 3.800. Sim? Só que no quarto mês, ou seja, um mês antes dele retirar, ele retirou 1.300. Mas entre o mês quarto e o quinto, esses 1.300 também ganhavam um juro de um mês. Aí que faz? Este de saída, então vai fazer o montante dos 2.000, aqui, o montante dos 2.000, o montante dos 2.500, né? Vai somando, porque vocês deu entrada, menos o montante dos 1.300. Retirou, então tem que diminuir. Aí você pode fazer chegar esse aí. Eu entendi, para mim, foi mais fácil o primeiro. Tem uma linha de raciocínio mais... Tá? Mas você pode fazer as 3 por separado também. O que vai mudar são os períodos. Tá? Aqui no primeiro foram 5, nesse rendeu 3 e nesse rendeu somente 1. Tá? E entradas são somas e saídas são subtrações. Negativo. Aí fica a critério de cada um, qual você vai achar que vai ser. Tá? Entendi, obrigada. Nada. Eu só não, Professor. Oi, Opa. Não, acho que o Vinícius ia falar. fala. não, eu só não sabia que, mesmo com a retirada, ainda calculava assim os juros em si. Só isso. Tá. Beleza, vamos fazer mais um porque o tempo está Professor, acabando. deixa Oi. eu só tirar uma pequena dúvida. Pode voltar um Aham. pouquinho? Isso. Pode. Quando a gente fala do que restou lá no finalzinho, eu preferia a outra opção, mas enfim, vamos lá. A gente utiliza ali sobre um, tá vendo? No final, esse pedaço eu fiquei com dúvida. Esse Isso, aqui exatamente isso. é porque quando ele fez a retirada no mês 4.
tá? Ah, a tua dúvida é por... Tá, pera, deixa eu falar. Toda entrada e toda saída, ela ganha um juro, sim? Uhum, Só tá. que aí que acontece? Ele fez a retirada no mês 4, não fez a retirada no mês 5. Ele fez a retirada no mês Uhum. 4. Então, se ele tivesse deixado o dinheiro ali, esses 1.300 rendiam até o mês 5. Ah, Mas e aí como... utilizaríamos o 2, por exemplo, né? Isso, Ah, entendi, tá bom. entendeu? Tá. Ele deixou de ganhar um Aham, mês desses 1.300 reais. Aí tem que entendi. tirar, porque ele te retirou, tá bom? Show. Não, agora foi. Obrigada. Nada. Pessoal, deixa eu ver aqui qual é porque o nosso tempo está acabando e vou focar agora nos exercícios mais apimentados. Aí vou deixar alguns para vocês que façam em casa. Quero fazer um que a gente calcule. Esse aqui parece bom. Esse aqui achei legal. Espera aí se já estamos chegando. Aqui. O nosso tempo está meio assim apertadinho, mas... Pessoal, eu vou compartilhar com vocês esse conteúdo que aí tem a resolução dos exercícios para aqueles que eu não fiz, vocês fazem e depois vêm o gabarito, né? Então vamos lá. Tem uns exercícios que falam sobre inflação, Guilherme. Depois você tem que me falar aqui, porque tem que ver lá, não sei qual é. Não, esse podemos fazer depois. Só vamos fazer esse aqui, porque aqui eu preciso explicar algumas questões de regra dos exponenciais, tá? Vamos lá. Uma loja financia um bem de consumo durável no valor de R$ 3.200, sem entrada, para pagamento em uma única prestação de 4.049 no final de 6 meses. Qual é a taxa mensal cobrada pela loja? Então, o que acontece? Aqui temos o seguinte: a pergunta, a dúvida é a taxa. E a gente está trabalhando com equações exponenciais. Sim? E esse é... Aí vamos lá, então vamos lá. M é igual a P, 1 mais I elevado a N. Então vamos lá. Uma loja financia um bem de consumo no valor, então no valor, o valor inicial, se o capital inicial é de 3.200. Para pagamento em uma única prestação, ou seja, no final, ele vai ter que pagar R$ 4.049 em um período final de 6 meses. Qual é a taxa mensal cobrada por essa loja? Ou seja, que a nossa incógnita é I. Ô, Guilherme, se você... Guilherme, depois se você dá um print depois, quando tiver tempo, coloca aqui no chat o exercício, para a gente verificar depois, se dá tempo, tá? Senão, na aula seguinte a gente vê. Ok, a nossa incógnita é I. Tá? Conhecemos o montante, conhecemos o valor inicial e o período. Só faltaria o I que está aqui dentro dessa equação. Então, vamos colocar os valores conhecidos. 4.049 é igual a 3.200. 1 mais I elevado a 6. Tá? Olha só.
esse valor aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado a dividir. Tá? Esse daqui. Lembrando que o nosso objetivo é isolar I. Então, vamos lá. Vai ficar 4.049 sobre 3.200. E isso aqui é igual a 1 mais I elevado a 6. Bom? Então, vai ficar 4.049 dividido em 3.200. Já vou colocar aqui o valor. Eu vou trocar a ordem dessa equação só porque para deixar a nossa incógnita do lado esquerdo, melhor. Essa divisão daqui equivale a 1,26. Aqui eu vou colocar 3 casas decimais, não tem problema. Sim. O que acontece? O I está dentro do exponencial e eu preciso, sim, deixar esse exponencial aqui, tirar esse exponencial 6. O que eu vou fazer? Olha só, temos uma regrinha aqui. Tá? O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Lembrando que para isolar, você pode dividir em 1 sobre o valor que está nesse expoente. O que significa isso? Quando você tem uma equação, você pode fazer com essa equação o que quiser dos dois lados da equação. Ou elevar ao quadrado, qualquer coisa, mas tem que fazer nos dois lados da equação. Para eliminar este 6, eu teria que dividir por 6, certo? De novo, para eliminar este 6 que está no expoente, eu tenho que dividir por 6. Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar tudo, os dois lados, a 1/6. Porque quando multiplicar 6 vezes 1/6 vai dar 1. Mas você tem que fazer isso nos dois lados da equação, para não alterar ela. Então, o que vai ficar? 1 mais I. Quando temos um número expoente elevado a outro expoente, é o produto dos dois. Então, vai ficar 6 vezes 1 sobre 6. Igual a 1,265 elevado a 1/6. 6 dividido em 6, 1. Já isolei o valor de 1 mais I. Então, ficou 1 mais I, já está livre, igual a 1,265 elevado a 1/6. Que significa que o nosso I vai ser igual a 1,265 elevado a 1/6 menos 1. ¿Por quê? Menos 1. Porque este 1 que está somando aqui passa para o outro lado da equação. Beleza. Agora só vamos colocar esse número na calculadora. Então, vai colocar na calculadora da seguinte forma. Abre parênteses. 1,265 elevado. Então, nosso chapeuzinho. Abre outro parênteses. 1 dividido em 6, que está colocando o expoente. Fecha um parênteses, que representa esse primeiro. Tá? E fecha o segundo parênteses, que é o outro. Menos 1, que é o valor que está lá. Façam esse cálculo aí.
Beleza. Deu 0,0399, né? Ao mês. O que significa isso? Multiplicando por 100, dá uma taxa aproximada de 4% ao mês. Se você multiplicar isso por 100, para colocar em porcentagem, significa que é aproximado a 4% por mês, tá bom? Esse é o caso quando a gente tem que fazer, se a nossa incógnita fosse a taxa que está dentro. Beleza? Então, aqui tinha uma regrinha, né? Por isso que eu falo que esse exercício aqui é melhor para a gente fazer com questão de regra dos exponenciais, tá? Então, aqui vemos o desenvolvimento também. Ó, o que eu fiz. Tá tudo aqui. Sim. E vamos fazer mais um. Espera aqui, mas não vou fazer esse aqui. Vamos fazer outro que tenha outro cálculo diferente. Não, acho que os outros são iguais. Tá bom? Professor, tem como voltar naquela tela? Espera aí. Rapidão. Ninguém sofreu dessa roda gigante. Pra caralho, né? Arrepiar. Acho que não vai dar para fazer o outro. Qual era? Esse aqui. Eu vou compartilhar, eu vou compartilhar esse aqui, tá? Aí tem mais exercícios para que vocês façam, tá? Com desenvolvimento, mas assim, tem, se depois o Guilherme me fala lá do exercício, a gente tenta ver depois, tá? Mas como não vai dar mais tempo, a gente já acabando a aula, eu vou aqui compartilhar esse material com vocês, tá bom? Deixar por aí. E vou fazer chamada rapidinho, mas a chamada, lembrem que eu não faço deixa eu só vou guardar aqui, salvar esse em PDF e já mando para vocês. Se vocês estudam ali, tem muitos exercícios para fazer. Nossa, tem 60 exercícios. Queria ter feito todos, mas não dá tempo, tá? 60 orações. Que exagero. Mas você vai ter mais exercícios ali, José Antônio, que você consegue, já estão com gabarito desenvolvido e que você consegue acompanhar. Ô, professor, Oi. eu podia dar uma aula bis na semana que vem, né? Dos cálculozinhos da aula 1, 2 e 3, né? Já me perdi tudo, já não lembro nem o que faz na primeira já. Vai rever lá Não, a aula. eu vou assistir as outras duas aulas mais essa, mas podia dar um bis, né, professor? Um exercíciozinho de cada, assim, 30 minutinhos, pra gente não ficar tão desesperado. Não, vamos ver porque tem muita matéria. Se sobrar tempo antes aí a gente faz. Pessoal, compartilha aqui a nossa aula em PDF, tá bom? Vai. Vai, Arthur, a mãe tá assistindo uma aula ainda. Tá bom? Senão tu fica Desliga no surdo. microfone, gente. Tá bom. Beleza. Bom, vamos deixar por aí, pessoal. E até semana que vem. Beleza? Uma boa noite a todos vocês. Deixa eu só vou chamar aqui, vou baixar a lista de participantes. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa Bom noite. descanso. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.